Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física e hoje vamos falar um pouquinho sobre a ginástica rítmica. Falando um pouquinho isso do seu contexto histórico, onde nós encontramos os primeiros relatos da ginástica rítmica. Ela aponta aí seu início no Egito, há 3.500 anos atrás, onde encontraram aí desenhos que representavam movimentos relacionados aí à ginástica. Esses desenhos foram encontrados aí nas cerâmicas da época, nos túmulos, nas paredes egípcias, das pirâmides. E essa expressão não era relacionada muito ao esporte, mas sim como uma forma de lazer das moças daquele período, daquela época no Egito. Passando aí para a ginástica rítmica mais atual, de como nós conhecemos ela hoje em dia. No ano de 1952, fundou-se a primeira Liga Internacional de Ginástica Moderna. Só que 10 anos depois, só 10 anos depois, em 1962, que aconteceu o primeiro campeonato de ginástica rítmica. Ela só entrou nos Jogos Olímpicos, como forma de competição, em 1984. Antes disso, antes dos anos de 1984, a ginástica ela aparecia dentro dos Jogos Olímpicos, mas como forma de apresentação, nas Olimpíadas, como forma de entretenimento, mas não como competição. Era só uma apresentação livre, sem o caráter competitivo. E aí a ginástica rítmica hoje, o esporte, como que a gente vai falar um pouquinho aí dos elementos, como acontece. Então o esporte aí, ele é executado, os movimentos, as coreografias, as séries dentro de um tablado, como esse aí da imagem, de 13 metros aí cada lado. As provas são disputadas individual ou por equipe, onde as atletas ali manuseiam alguns aparelhos, alguns elementos, que são 5. Então nos próximos slides aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses elementos, mas nós temos aí o arco, as massas, a corda, a bola e a fita. Esses são os 5 elementos da ginástica rítmica. A corda. A corda aí pode ser feita de material sintético ou de fibra natural, seu tamanho é equivalente ao da ginasta, e esse instrumento possibilita aí uma liberdade de movimentos como saltos, rotações, lançamentos, Então a corda possibilita todos esses movimentos aí da ginasta. Temos o arco. O arco é composto de madeira ou plástico, o seu diâmetro aí varia de 80 a 90 centímetros. O material ele deve ser resistente para ele conseguir suportar toda a série, toda a realização de movimentos, de lançar, de ele cair no chão, pingar e conseguir ser resistente e não deformar e não quebrar. Além de permitir movimentos de lançamentos, ele também permite movimentos de passagens por dentro dele, os giros, Então o arco também dá uma dinâmica muito bonita dentro das coreografias de ginástica rítmica. Temos a bola. A bola aí tem um diâmetro, aí, uma bola pequena aí de 20 centímetros. A bola também é feita de borracha e material sintético, que facilita ela quicar bastante, Tem a principal função de rolar, quicar, não somente no solo, mas também pelo corpo da atleta, nos braços, atrás da nuca, nas pernas. Então a bola passa por todo o corpo da atleta e no chão, também possibilita vários movimentos, de difíceis execução, que exigem muita coordenação motora. Passando aí para um outro aparelho, nós temos as massas, Suas medidas aí variam de 40 a 50 centímetros, ela tem aí o seu peso de 150 gramas, sempre para cada atleta elas manuseiam 2 massas, Então elas têm as características aí de gerar movimentos de círculos, também de lançamentos, de batidas durante a coreografia, que dá o ritmo para toda a série. E por fim nós temos a fita, que é um elemento feito de cetim, uma fita comprida aí de 6 metros de comprimento. Além dos lançamentos, das ondulações, dos espirais, são muito utilizados nas apresentações, porque as ginastas gostam, dá um efeito bonito dentro da coreografia, dentro da série da ginasta. Então é um aparelho que se utiliza muito e ela tem uma característica de, durante a apresentação, essa fita ela não pode parar em nenhum momento, senão é descontado os pontos, e também ela não pode enroscar na atleta e nem dar nó durante a apresentação. Então a atleta tem que ficar muito atenta, além dos movimentos que ela está realizando,
para não deixar essa fita enroscar e não deixar ela parar. A ginástica rítmica aí dentro das competições, tá? A ginástica rítmica é um esporte em que a ginasta deve executar uma série. Essa série a gente pode dizer que é a coreografia, que combina elementos corporais de dança com o uso dos 5 elementos. Então, além de ela fazer os movimentos acrobáticos, de dança, de coreografia, ela tem que estar usando um dos 5 elementos, né? Que é o arco, a bola, a corda, a fita e as massas. Nos Jogos Olímpicos, a competição é disputada apenas por mulheres, nas categorias individuais e em conjunto, né? Por equipes. Então, esse esporte ele é muito característico aí das mulheres, né? Principalmente dentro das Olimpíadas. Existem competições, né, masculinas, principalmente aí no Japão, mas ela é de característica feminina, principalmente nos Jogos Olímpicos. Na competição, elas são disputadas aí individual, onde a ginasta apresenta 4 séries, né, estabelecidas pela competição. Então, 4 séries quer dizer que ela vai ter que usar 4 aparelhos diferentes. Temos 5, dentro de uma competição individual, a atleta vai usar 4. E esses 4 já são estabelecidos pela competição antes, né, previamente, para que a atleta tenha tempo para se preparar. Então ela tem que conhecer muito bem os 5 elementos, porque se ela for disputar individualmente, ela vai ter que usar aí os 4 elementos, né, durante a competição. Já na disputa aí por conjunto, por equipe, são 5 ginastas que apresentam uma série com aparelho. Nessa série tem a combinação aí de 3 mais 2, né, dos aparelhos. O que é 3 mais 2? Então, por exemplo, aí como tem na imagem aí do ladinho para vocês, nós temos 3 pares de massas e 2 bambolês. Poderia ser 3 bambolês e 2 cordas, 3 massas e 2 fitas. Né? Então, é para 3 elementos. São 5 atletas, 3 atletas vão ficar com um aparelho e 2 vão ficar com o outro. Tá bom? É assim que funciona dentro das competições de ginástica rítmica. A nota, né, para ver quem vai se consagrar campeã dentro de uma competição é relacionado à nota. Então tem os jurados que vão estar observando, avaliando a série, a coreografia das meninas e vão estipular essa nota, né? A nota de dificuldade depende dos elementos que compõem a série, né? Todos os movimentos, exercícios acrobáticos, de coreografia, de sincronia. E a série tem a nota de execução, que depende da forma como a ginasta efetivamente realiza os movimentos, né? E a manipulação dos aparelhos, com base na beleza artística, na música e na sincronia das ginastas, né? Então, a ginástica exige muito nessa questão da sincronia, do movimento, da beleza artística, né? Então, e dentro de cada coreografia, de cada série, existem elementos que são obrigatórios para cada aparelho, né? Movimentos de equilíbrio, né, de lançamentos, de recuperação desses aparelhos, de troca, eu lanço para outro atleta pegar o aparelho. Então isso acontece muito, isso também é obrigatório e tem que acontecer toda essa dinâmica dentro de uma competição para estabelecer a pontuação máxima ali, tá bom? Para cada um dos aparelhos de apresentação estão estabelecidos grupos corporais que são obrigatórios, né, como eu falei anteriormente, que deve compor a série como saltos, rotações e equilíbrios, e os tipos específicos de manipulação. Manipulação é como eu manuseio, como eu realizo o movimento com o aparelho. Que tem os lançamentos, as recuperações, né? Quando eu lanço, eu recupero ele sem deixar ele cair, os balanceios e os movimentos em 8, né? Que normalmente acontece muito com as fitas. O tempo de duração dessa série, né, da coreografia inteira, no individual é de 1 minuto e 15 a 1 e 30 e por equipe de 2 minutos e 15 segundos a 2 minutos e 30 segundos, né? Então, por equipe aí aumenta um pouquinho mais o tempo, e aí elas têm que executar todos esses movimentos obrigatórios e sincronias junto com a música, né? Sempre no tempo exato para ter a pontuação máxima. Então é isso, meus queridos, a aula de hoje foi rapidinho, só para vocês compreenderem um pouco mais sobre a ginástica rítmica, né? Se aprofundarem um pouquinho mais aí sobre esse esporte, que é muito bacana, muito bonito, né, de se ver, que exige muito das atletas, né? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!